Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Todo mundo conhece esse versículo, né? É muito falado esse, e não o primeiro. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. É ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Por isso que eu sou desse jeito. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Diga glória a Deus. O tema de hoje é uma mudança de dentro para fora. Diga, uma mudança de dentro para fora. Mas agora você vai dizer com fé, com fome de Deus, uma mudança. Obrigado por 2 aqui. Uma mudança de dentro para fora. Se você pegar um mendigo e dar um banho de loja nele, cortar o cabelo, fazer a barba, levar ele na loja mais cara que tiver aqui em São José, colocar uma roupa nele, fez um tratamento de pele, deu um banho nele, mas assim, tomou sauna, fez massagem, tirou pelinho do nariz, fez tudo. E você colocar ele estilosão. Você mudou ele por fora, mas ele por dentro continua mendigo. Se deixar, ele vai lá no lixo revirar. Se deixar, ele pega uma latinha, ele carrega. Por quê? Porque você conseguiu mudá-lo por fora. Mas mudar por dentro não é tão simples. Você vê na Bíblia que as pessoas que saíram do Egito, perto de 3 milhões de pessoas, nós ouvimos o relato que apenas os mais novos e 2 pessoas entraram na terra prometida. Cada vez mais nós fomos nos transformando por fora, né? Você vê que nós, conversando ontem, nós tivemos a época do terno, né? Aí teve uniforme, né? Algumas igrejas, as irmãs têm uniforme, o Ministério do Louvor tem uniforme, né? Todo mundo tem uniforme. Você vê que tem a cultura do cabelo, né? Teve uma época que todo mundo tinha que ter o cabelo comprido, era sinal de santidade. Você não ir na praia era sinal de santidade. Tudo por fora, por fora, por fora, por fora, por fora. Você não podia jogar bola, era tudo por fora. Mas por dentro você podia desejar, você podia ficar com raiva, você podia não entender, você podia pensar o que você quisesse por dentro. Mas se por fora estivesse tudo bem, tá legal. Hoje nós vivemos um conceito que é assim: o que adianta eu ir na igreja se eu não estou com vontade? Eu não vejo problema se eu não vou na igreja. Essa mudança que é perigosa.
Porque essa mudança está aí dentro. Essa aí é que é a virada da chave aí, como diz o Everton, cadê o Everton? Que é o desbloqueio, né? Está desbloqueado, né? Desbloqueou. É isso aí que é o contrário, está bloqueando. As pessoas, elas estão lidando com o reino de Deus um pouquinho fora do que Deus espera. É que nós vivemos os extremos. Eu estava me lembrando que quando eu me converti em 1999, a juventude da igreja, ela era taxada de liberal, porque ela queria fazer uma excursão para a praia, ela queria cantar uma música mais agitada. Então daí foi se nascendo a questão do culto de jovem, para você colocar as músicas. Já acabou, você vê que as músicas que cantam aqui são músicas que cantam para os jovens, cantam para os idosos. Foi mudando algumas coisas. Você vê que antigamente as pessoas, os adultos, eles eram cheios de regras por fora, né? Acordava de manhã, escola bíblica, voltava para casa, almoçava, 5 horas da tarde voltava para a igreja, 6 horas, 7 horas. Era um monte de coisa por fora. Isso foi mudando. As mais tradicionais até têm esse ritmo. A gente não consegue ter mais esse ritmo. Mas o que me preocupa não é assim a modernidade, é a mudança para melhor, né? Nós temos hoje internet, né? A primeira vez que eu peguei um computador e eu fui para pregar, eu fiquei assim, será que eu estou profano de não estar levando a Bíblia? Será que eu estou quebrando um princípio de santidade? Mas aí eu fui dar uma olhada, quando se imprimiu a Bíblia, também tinha esse conceito. O primeiro que resolveu dar um cheque, eu estou falando o primeiro, mas que eu fiquei sabendo. Tem um amigo meu, que muitos anos convertido, ele falou que ele já foi conferir a oferta e que na hora que ele pegou a oferta, tinha um cheque. E ele foi orientado pelo pastor ir até a pessoa e falar: olha, não dá dízimo e oferta em cheque não, que é pecado. Aqui você pode encher de cheque, irmão. Pode dar cheque à vontade aqui, não tem problema nenhum. Mas para a época, essa transformação foi algo assim gritante. Foi algo assim do outro mundo. Eu já contei e repito, quem colocasse bateria na igreja 40 anos atrás era profano. Quem colocasse uma bateria 40 anos atrás era profano. Quando nós inauguramos no nosso ministério, há 14 anos atrás, eu comprei 8 canhões de luzes coloridas, aquelas que ainda tinha aquele plásticozinho, como é que chama? Aquele plásticozinho que põe nem é das épocas de vocês, é sua, Marcelão, sua época. Bom, tinha um plásticozinho que a gente colocava que ficava colorido. E uma maquininha, como? Celofane. E aí tinha uma maquininha de fumaça. Meu Deus, foi difícil assim, encontrava com um, estou sabendo que você colocou, pastores mais antigos, sabendo que você colocou luz colorida na igreja, você é um menino novo, tinha 36 anos, você é um menino novo, está começando o ministério, cuidado com essas aberturas. Hoje aqui deve ter uns 20 mais ou menos, deve ter umas 20 mais ou menos. Olha para você ver, eu fui entendendo em Deus que existem mudanças que basta eu avaliar o princípio. Eu não preciso ficar preocupado. Basta eu avaliar o princípio. E o que eu quero falar com você sobre esse texto aqui, eu fiz questão de separá-lo em 6 partes, para a gente falar sobre ele. Porque, meu amado, você que está na internet, você de repente nem ainda professa a nossa fé. Eu não tenho dúvida que você hoje, com o advento da informação, você vê muitos escândalos, você vê muitos maus testemunhos, e você vê muitas pessoas que você olha e fala assim, mas serve a Jesus? Isso aí é o que significa servir a Jesus? Vamos pensar o que está na Bíblia, que é melhor, porque se pensar o que está na minha cabeça pode complicar. Começa o texto assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, presta atenção, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O que é um culto racional? Eu posso dizer antes do que seja o que não é. Um culto racional não é quando você quer participar. Um culto racional não é quando você tem vontade de vir à igreja. Um culto racional não é quando tudo está bom para você e você fala assim, eu acho que vou hoje na igreja. Isso não é um culto racional. Isso é qualquer coisa. Porque a palavra culto significa adorar a divindade eterna. Então você não pode decidir adorar a divindade eterna se você pertence a Ele. Posso ouvir um amém ou não? E há hoje uma pluralidade de cultos racionais que estão na ótica do, sei, vou ver, talvez, como é que é, não sei se eu vou ler a Bíblia, porque eu que tenho que oferecer. Eu levava meus filhos quando eles eram pequenos na igreja. Mas hoje, se eles não entregarem o culto racional a Deus, o que eu posso fazer? Se você não entregar seu culto racional a Deus, o que eu posso fazer? O que quem está do teu lado? Se você, esposa, não entregar seu culto racional a Deus, o que seu marido vai fazer? Puxar você pelo cabelo? Se você, marido, não entregar o seu culto racional a Deus, o que é que os seus filhos vão estar vendo? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando para esse mundo que dizemos que fomos transformados? Culto racional. Eu não leio a Bíblia porque Deus me manda. Eu leio a Bíblia porque eu tenho prazer. Eu leio a Bíblia porque aquilo ali faz parte da minha vida. Eu entrego o meu dízimo porque é meu culto racional. Eu não preciso ninguém vir aqui e contar uma tragédia para levantar uma oferta. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é um culto racional. O que é um culto racional? É uma intencionalidade. Há uma intencionalidade consciente do que é culto. Coloca aí para mim. É uma intencionalidade consciente do que é culto. A internet, meu amado, não precisa ser ao vivo, porque você pode assistir a hora que você quiser. Mas já que você pode assistir a hora que você quiser, faça uma coisa racional. Pare para prestar atenção, separe o horário que você tem atenção. Não adianta você colocar no culto online, assistindo agora, quem que jogou mesmo? Palmeiras e Flamengo, que coitado, nem dos reserva conseguiu ganhar. Não adianta você ir lá e colocar, e ficar assistindo o jogo. Isso não é um culto racional. Não adianta você pôr no Fantástico e falar, agora eu vou assistir uma hora lá no Fantástico, outra hora no culto. Isso não é um culto racional. Deus está vendo aquilo dali. É como se o meu filho chegasse para mim e falasse assim, pai, eu trouxe um negócio para você comer, mas que ele pegou na lata de lixo. Tudo virado. Come aí, pai. Eu falo, eu não como isso. Eu não como. Deus não engole qualquer coisa, meu amado. Vamos ter raciocínio lógico. Nós servimos a um Deus que nos libertou do pecado, que tirou o nosso nome da lista do inferno e colocou o nosso nome na lista do céu, e que vai passar a eternidade conosco. Seja racional, amado. Aleluia! Quantas pessoas hoje brincam com o sacrifício, com o santo, com o agradável? O sacrifício, ele faz para ele as coisas da carne. O santo, mas tudo é relativo. E o agradável é o que eu quero. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, você não vai experimentar isso. Não adianta você dizer que mudou por fora, amado, se por dentro de você continua do mesmo jeito. Presta atenção nisso.
O sacrifício santo e agradável tem a ver com renúncia, tem a ver com dedicação e tem a ver com entrega. Isso é racional. Quando entrou a pandemia, eu dou esse exemplo porque é verdade. Mas para você entender, eu estava fazendo um projeto, mas eu, de maneira racional, eu fiz uma entrega para algo maior. Eu creio de todo o meu coração que nós não atravessamos essa pandemia como muitos que chegaram endividados, igrejas endividadas, fechadas, pastores super nervosos, até depressivos, porque eu fui o primeiro, de maneira racional, a chegar lá e entregar uma semente. Sabe por quê? Porque eu quero experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você podia dar um aplauso a Ele por isso. Isso é uma questão de entendimento. Talvez tenha coisas na sua vida que porque você não renuncia, você não se dedica, você não entrega, mas você quer. Abre comigo em Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, olha aqui, isso é uma carta assim para a gente ler sempre. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Isso está um câncer no meio de pastores, está um câncer no meio da liderança, está um câncer no meio da juventude. Nem sequer. Mas tem pastores que se ouvir um negócio desse, ele me amaldiçoa. Sabe por quê? Porque ele se perdeu na embriaguez da vida, com a pressão. Meu amado, escute, não para aí não. Nem menção de imoralidade, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Que papo é esse, amado? O que está acontecendo conosco? Vamos rever. A igreja está triunfante, almas estão sendo ganhas, pessoas estão sendo convertidas. É verdade, mas calma. Porque nós não podemos ter uma asa direita maravilhosa e uma asa esquerda minguada. Tem alguém aqui ou não? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, as fofocas. É gente falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de trabalho, e falando mal do pai, falando mal. É conversa tola. Não deveria estar na nossa boca. Eu não estou falando que você não vai conversar assuntos ruins, mas a gente tem que ter coerência. O que a gente está falando no telefone? Para aí? Não. Nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certo disto. Vocês podem estar certo, por mais que a tua mas não sei, quem sabe. A Bíblia está dizendo, por mais você pode estar certo. 2 pontos. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pastor, como eu sei que é uma palavra tola? Que ele prega da alma ou parte de um texto. Antes era só falar assim, uma palavra tola vem da alma. Agora a palavra tola vem da alma e de parte de um texto pensado. Porque nós falamos muito, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Mas olha a continuidade dele lá. E olha Efésios 5. Isso daqui é o período da lei? Não. É o período da graça.
Mas você não pode pegar o seu desejo e colocar a graça como uma coberta para te esconder. Isso não é um Big Brother, que as pessoas fazem as coisas debaixo do edredom. Não existe edredom que esconda os olhos do Senhor da nossa vida. Para aí? Não. Pois é por esta e por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participe. É uma escolha. Amado, ninguém vai fazer uma escolha por mim. Ninguém vai fazer uma escolha por você. Não adianta trocar de culto, não adianta, se você não mudar por dentro, isso aqui você não consegue fazer com a sua força. Você só consegue isso aqui se estiver cheio do Espírito Santo. Continua o texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Amado, eu escrevi uma frase aqui: a pressão que vivemos não pode determinar como vivemos. Mas sabe por que a gente sofre pressão? Porque nós pegamos uma coisa boa e estamos transformando ela em coisa ruim. É uma coisa muito boa, você que é sal, você que é luz, estar num ambiente de pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm aliança com Deus, desde que você seja o sal. O problema é que esse sal, ele está indo para salgar e está ficando insípido e está sendo jogado fora. Eu não aceito estar numa roda aonde aquilo que está dentro de mim, que eu carrego, que é a presença do Espírito Santo, não tenha nenhum tipo de situação ali que eles sintam como se eu fosse mais um. Porque se tiver uma roda dessa, tem que ser por desrespeito. Aí eu vou orar, vou pedir a Deus, mas eu não fico ali. Agora tem pessoas que eles entram na roda igual Pedro. Ele entra na roda do ímpio, fica igual o ímpio. E ele entra na roda do crente, ele fica igual o crente. Ele faz uma coisa no Instagram e ele faz outra aqui dentro da igreja. Ele ouve uma coisa dentro da igreja e ele ouve uma coisa fora da igreja. Ele tem um estilo para se arrumar dentro da igreja e ele tem um outro estilo para se arrumar fora. Ele não foi moldado segundo a mente de Cristo. Ele foi moldado segundo os padrões mundanos. É aí que está o problema. Amado, eu sou bem crescidinho para não falar de alienação, para não falar de fanatismo. Mas nós também precisamos ter um olhar para aquilo que está se perdendo, a embriaguez, a relatividade. Olha, escute isso. A pressão que Daniel viveu no seu tempo, que ele venceu e ele conquistou a promessa, foi porque ele não se deixou levar pela mentalidade babilônica. Ele não se deixou acostumado pelas ideias que deveriam ser combatidas. E Daniel, com muita sabedoria, ele falou assim: eu gostaria de comer esse meu cardápio. E é engraçado, quando a gente vai numa festa que você está de regime, você fala assim: eu não vou querer isso não. Se você tiver um filezinho de frango, eu aceito. Se não, me dá um copo de água. Você está cuidando do seu corpo. Agora, quando o assunto é o seu espírito, você come o lixo que te apresenta? Não. Não, amado. Renovação, que a Bíblia está dizendo, é reflexo de santificação, e não de religião, e não de obrigação, é reflexo de santificação. Se você tem alguma coisa que você precisa ser obrigado, você não vai conseguir muito tempo ficar sem isso. Você precisa buscar a Deus e falar: Senhor, em nome de Jesus, muda dentro de mim isso. E talvez ele fale assim: mas como que eu vou mudar dentro se você não está mudando o que está por lá de fora? Como que eu vou mudar você por dentro se você está se alimentando com aquilo que está colocado para o lado de fora? Renovação é reflexo de santificação e não de religião ou de força própria.
Porque é isso que vai fazer a diferença. A igreja do avivamento. O Brasil é a igreja do avivamento. Sim. Mas a Suécia já foi também a igreja do avivamento. A Europa já foi a igreja do avivamento. Os Estados Unidos já foi a igreja do avivamento. Então eu acho que ser a igreja do avivamento é diferente de você permanecer avivado. Obrigado pelo seu amém. Ser a igreja do avivamento é diferente de você permanecer avivado. Quantas pessoas estavam quentes na fé e nessa pandemia nem lembram mais de Jesus? Será que eram convertidos ou convencidos? Eu e a minha esposa estavam falando de um projeto, preciso esperar o povo voltar. Mas será que eles vão voltar? Amados, nós estamos vivendo uma guerra que nós nunca imaginamos viver. Preservando o corpo, combatendo contra o espírito. Preservando o corpo e combatendo contra o espírito. Eu estou chegando a uma conclusão que o espírito pode estar perdendo. E isso daí é porque eu sou pai de vocês. Eu não vou vir aqui e fazer o discurso que você goste, porque isso seria covardia. Eu estaria amputando a minha alma. Quando eu subisse a escada do meu gabinete, eu ficaria como um vendedor de ilusões. E nós estamos precisando um pouquinho mais de verdade. Vai vencer, claro que vai vencer. Você vai ter, você vai conquistar, né? Eu vou te dar uma chave, eu vou te dar um código, eu vou te destravar. Glória a Deus. Mas calma. Se me mantenho fé na palavra, eu experimento. Coloca aí, se me mantenho fé na palavra, eu experimento. Você não vai experimentar porque você quer. Isso não é uma degustação de um produto. Se você se mantiver na palavra, você experimenta. Qual seja a boa, não vos conformeis. Então, se você não se conformar, você vai experimentar. Se você não se conformar, você vai experimentar. Se você não se dobrar, você vai experimentar. Se você não se vender, você vai experimentar. Se você não foi iludido, você vai experimentar. Mas se essas coisas dominarem você, você não vai experimentar. Porque para experimentar, a Bíblia está dizendo, estou pegando uma brincadeira aqui, tem um código. É transformar. Coloca Lucas 21 aí. Vamos ver o que está na Bíblia. Lucas 21. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. É que quando tudo acontecer, você vai estar pronto, não vai estar escondido, fugido, com medo, você vai estar pronto. Querido, quando eu vejo uma ovelha que foge da liderança, que foge, ela não está pronta. Ou ela está ferida, ou ela não está pronta. Porque quem está pronto, é como você se preparar para uma prova. Você está pronto. Vai entregar a prova, você não está igual aquele amigo do seu lado, está orando para o professor morrer, está orando para alguém morrer e acabar a aula e deixar essa prova por outro dia. Não, porque você está pronto. Eu posso ouvir um amém ou não? Quando não me moldo ao padrão do mundo, eu tenho a capacidade de experimentar. Abre a sua mão assim, abre. Eu creio que ao final dessa mensagem você vai estar capacitado a experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Dá um aplauso a Ele. Coisas extraordinárias. Continua. Por isso, pela graça que me foi dada,
digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É ser equilibrado com a minha fé, porém devo crescer. Não é ser equilibrado para estabilizar, para fugir, para falar assim, é no mais, eu estabilizei. Amado, todo mundo que estabiliza é perigoso. Eu não estou falando contra você estar num momento estável, não, mas muito cuidado, porque a estabilidade ela vai trazendo uma zona de conforto. Agora eu estou bem tranquilo, eu estou conseguindo ir quinta na igreja, estou conseguindo ir domingo, ótimo. Mas será que você não pode dar uma investida mais profunda? Será que você não pode dedicar um pouquinho mais do seu tempo? Será que você não pode fazer alguma coisa pelo reino que até então você não faria? Não é um equilíbrio para estabilizar, mas é para avançar no propósito divino. Você equilibrou, o avião é assim, ele vai assim, aí tem uma hora que ele estabiliza. Só que ele tem que continuar subindo, aí ele estabiliza, ele vai tendo processo até andar 9, 10 mil metros, ele não sai do zero e vai para 10 mil metros, ele sai do zero, vai para 1000 metros, vai para 2000 metros, vai para 3000 metros, ele estabiliza e sobe. Tem gente que é assim, estabiliza e desce, aí fica ruim, ele estabiliza e sobe, aí estabiliza e desce, aí ele vai. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que isso acontece? Será que não está faltando um equilíbrio? Por que tem tantas pessoas que são tão quentes e de repente estão tão frias? Em 14 anos de ministério, eu vi muito isso. Pessoas chegarem assim em chama, e quando você olha, virou um iceberg. Por que acontece isso? Porque ele não entende que há uma transformação de dentro. E quando a transformação começa de dentro, a pressão do lado de fora é contra ele mudar. E ele acaba não resistindo. Ele não quer perder uma amizade, ele não quer perder um emprego, ele não quer perder. E meu amado, eu sinto muito, você que está na internet, conforme você vai aprofundando com Deus, Deus pode ir tirando coisas da sua vida. E às vezes são coisas que você não gostaria de deixar, mas porque você é uma nova criatura, você vai deixar. Fala de receber, mas fala de multiplicar o que recebeu. Temos crescido na fé. Não podemos nos autoexaltar, mas não podemos nos autoexaminar. É o que a ceia fala. Quem falou? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examina? Isso é um problema seu, individual, não é o pastor. O pastor, eu estou meio assim, o pastor não me chama. O pastor não me liga. O pastor, mas peraí, e você? Isso aqui hoje, amado, é para a gente não entrar nessa onda. A pressão está muito forte. São ondas de 23, 27 metros. Eu vi essa semana aí, menina, 24, 25 metros de onda. A onda está muito pesada. E sabe o que eu percebi? Lá em Nazaré, lá tem as maiores ondas do mundo, porque tem uma brecha enorme no fundo do mar. Leia aí sobre isso. Tem uma brecha, tem uma fenda. E aquela fenda contribui para aquelas big ondas, aquelas coisas monstruosas. Amado, talvez o tamanho da onda da pressão é fruto do tamanho da brecha que você tem na sua vida. Você não aguenta. Enfrentar ondinha de 1,5 metro lá de Ubatuba, estou aguentando. Agora de 23, talvez é por causa da brecha que está, é um caminho. Estuda sobre isso. Por isso que a Bíblia fala sobre tapar as brechas. É uma ficção. Se entrasse um concreto lá e acabasse com aquela brecha, acabava com as ondas. Qual é a brecha que você tem que está te fazendo o quê? Sucumbir nas ondas. E tem um detalhe, meu amado, você caiu naquelas ondas lá, logo já vem outra, e logo já vem outra. Não dá para você ficar de pé. Satanás quer fazer isso, ele quer ir abrindo brechas. Aí você fala assim, mas está uma ondinha de 1,5 metro, mas está uma ondinha de 3 metros, mas está uma ondinha de 5. Quando você vê, está aquela brecha, e quando você olha, está aquela onda, e você não resiste àquilo. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando? Cada um recebeu uma medida de fé, sim, mas ninguém ficou sem receber nada.
Talvez o que você está precisando é transformar muita informação sua em atitudes pelo reino de Deus. Porque eu descobri uma coisa, quanto mais informação você tem, mais crítico você se torna. Qual é a receita contra isso, contra esse mal? Realizar. Se você está estudando muita Bíblia, assistindo mensagem, está conhecendo, às vezes a gente está falando um negócio que você já está lá na frente, mas se você não está fazendo nada, o fim desse tipo de atitude é uma pessoa crítica, julgadora, que sabe muito bem julgar as obras de artes que são feitas, mas não tem uma obra de arte. Porque crítico não produz obra de arte. Porque o dia que ele produzir, ele perdeu sentido na vida dele. Porque ele vai ser criticado. Por isso que na igreja, nós vamos ler aqui que está no texto, é um membro. Não, é um corpo com vários membros. Tem dedos que são bons para apontar, mas talvez nunca passaram assim, para ver se está sujo, para limpar. Mas para apontar, por que não faz isso? A igreja está precisando fazer isso, a igreja está precisando fazer aquilo. Eu respeito essas opiniões de quem está suado, de quem tem uma pizza debaixo do braço, né? Você sua, aí eu respeito. Mas de quem chega bonitinho no salto, no sapatinho de mocassine e senta e fala assim: pastor, está precisando fazer isso aqui, eu ouço, mas eu não considero que ele é um membro inútil, porque está na Bíblia. Por isso que é o último online, para dar a chance para eles, para dar a chance para vocês. Continua o texto. Assim como cada um de nós, já estou terminando, tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Esses membros não exercem todas as mesmas funções, mas exerce alguma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Sabe o que é isso? É viver na diversidade e não na adversidade. Coloca aí. Viver na diversidade e não na adversidade. Tem pessoas que elas chegam na igreja e elas querem todas as pessoas como elas pensam que as pessoas deveriam ser. Não são. Se você for na minha casa, nós não somos iguais. Se você vem aqui, não é igual. Preste atenção nisso aqui. Eu estava assistindo um filme e essa menina, ela foi da polícia para fazer um negócio lá na fronteira do México, mas ela não entendeu que a pegada ali era diferente. Ela estava acostumada com escritório, ela estava acostumada a ler livro, ela estava acostumada a defender tese, mas quando ela foi para o campo de batalha, ela pirou. Por quê? Porque ela viu que a realidade é outra. Tem muita gente colocando altas expectativas nas pessoas, e eu quero dizer para você, não coloque a sua expectativa em ninguém, que você vai se frustrar. Uma pessoa disse para mim assim: olha, mas eu pensei que o senhor ia fazer isso, eu pensei que o senhor ia fazer aquilo, e eu pensei que o senhor ia fazer isso. Eu falei: mas o que eu combinei com você que eu ia fazer? Eu deixei de fazer? Não. Eu fiz mais do que eu combinei? Sim. Agora as suas expectativas, eu sinto muito, isso é um problema teu, porque se você não me passa as suas expectativas, você não tem direito de me cobrar as expectativas. O que a Bíblia está dizendo é: nós somos vários membros. O dedo da mão, ele não tem a expectativa que o dedinho faça a mesma coisa. Presta atenção, o cabelo, ele não tem a expectativa que o cotovelo faça, não tem como. Preste atenção nisso. A perna, ela não tem expectativa que o braço faça o que ela faz. Por quê? Porque são membros bem ajustados. Mas sabe o que eu vejo? São pessoas colocando expectativa na igreja, colocando expectativa no líder, colocando expectativa, mas e ela? Qual é a expectativa que alguém pode colocar sobre ela? Qual é o dever que ela tem? Porque ela só tem direito. Quando você se converte, você não passa a ter direito, você passa a ter dever. Porque os deveres é que te qualificam. Não, porque Jesus fez tudo na cruz, Ele fez, mas age de qualquer jeito, que eu quero ver qual é o seu direito. Age de qualquer jeito.
Eu coloquei meu filho e minha filha, eu e minha esposa, né? Eu não coloquei no mundo, não foi, né? Eu contribuí lá de uma maneira muito legal. Mas presta atenção aqui. Mas eu não só joguei eles. Precisei cuidar. Existem expectativas que eles não vão suprir. Sim. Do mesmo jeito, talvez eles tenham expectativas que eu não a supra. Mas aquilo que está de acordo. Uma pessoa falou assim: pastor, nós vamos fazer de um jeito que o senhor fique feliz. Eu falei: não, eu já sou feliz. Faça de um jeito que você não roube a minha felicidade, é melhor. Porque senão eu transfiro para você a responsabilidade da minha felicidade. Eu não tenho que falar para minha mulher: você vai me fazer feliz. E muito menos ela vai falar para mim: você tem que me fazer feliz. Não, eu preciso ser feliz, ela precisa ser feliz. E a gente feliz junto vai dar mais felicidade ainda. Quem está entendendo, diga amém. Cristo, quando te salvou, tem um projeto na tua vida. E Ele não tem expectativa não. Ele tem propósito. Veja só, esse copo aqui, quando alguém fez, o dono não ficou na expectativa dele guardar água. O dono fez um propósito para ele: se o Senhor não guardar água, o Senhor não presta. Pastor, mas isso é coisa. Meu amado, a Bíblia chama a gente de vaso, de honra a alguns e de desonra a outros. Quem está entendendo, diga. Somos indivíduos. Não coloque expectativas. Creia no Deus que te chamou. Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Porque é cada um fazendo a sua parte. Que eu caminho para o fim. Cada um fazendo a sua parte. Vocês acham que eu peço demais? Você fala assim: pessoal, nós vamos fazer um evento, vamos vir. Ah, sei. Pessoal, mande esse link. Ah, por quê? Cada um precisa fazer a sua parte. Se eu tiver que carregar um monte de pedra, eu vou conseguir pegar uma quantidade de pedra. Aí eu vou lá do outro lado e jogo na rua. Aí eu venho aqui, pego uma outra quantidade de pedra e vou lá e jogo do outro lado da rua. Aí eu estou levando a minha pedra. Aí o Lucas vai e fala assim: peraí, eu vou te ajudar a pegar a pedra. Aí o Marcelão vai, eu vou lá pegar a pedra também. Aí o Júnior vai, eu vou lá pegar a pedra. Aí o Zé Mário vai. Aí eu continuo fazendo o que eu posso. Mas porque alguém está fazendo alguma coisa, aquilo que está sendo feito entra numa outra dimensão de realização. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não existe ninguém aqui dentro que tenha menos de 100 amigos no Facebook. Quando você manda alguma coisa, se nós estamos em 100 pessoas, 1000 pessoas receberam aquilo. Se uma manda, 100 pessoas. Não, são 10.000 pessoas recebendo. Mas se uma só, um só está envolvido, eu vou continuar carregando a minha pedra. Agora, por quê? Por causa desse último texto aqui, nós vamos orar. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você deve exercer o que você foi chamado para fazer com alegria. Se você está fazendo alguma coisa hoje sem alegria, pare. Pare. Para quê, pastor? Para alinhar. Por que você não está fazendo com alegria? Eu já pedi para pessoas assim, ó, eu não quero que você faça isso mais. Não precisa. Não, eu vou fazer agora. Não precisa. Você não tem alegria de fazer. Não, mas agora eu vou lá, pastor. Não precisa. Não precisa. E a pessoa ainda fica chateada ainda, hein?
Ela está sem alegria, ela não faz, e ela ainda fica chateada quando você diz, não precisa. Escute, pare de fazer por fazer. Você quer servir a Deus? Sirva com intensidade. Você está num processo de construção, mas no processo de construção, seja intenso no que você pode. Deus nunca vai requerer de você nem dinheiro, nem talento, nem tempo que você não tenha. Mas você pode ficar tranquilo, Ele não vai abrir mão de 1 milímetro daquilo que Ele te deu. Durma com esse barulho. Deus não vai pedir para você, Marcelo, nada do que Ele não tenha te dado. Mas Ele vai pedir tudo o que Ele deseja de você. E se eu não estiver fazendo, eu preciso buscar a Deus. Aprenda a fazer com entendimento. Depois de muitos anos, as experiências, você vai amadurecendo. Quando você for fazer alguma coisa com entendimento, é uma coisa. Sem entendimento, não é tudo que você vai fazer com entendimento. Mas quando você faz com entendimento as coisas de Deus, o que representa um rapaz olhar o carro? O que representa uma pessoa estar na recepção? O que representa alguém que está tocando louvor? O que representa alguém que lavou as cadeiras? O que representa você que dizima? Quando nós entendemos o que representamos fazendo aquilo, meu amado, há um up na nossa vida. Tem alguém aqui para dar um amém? E para terminar, o mundo não mudou. O mundo mudou, sim, mas a palavra não se moldou a ele. Amado, não adianta pegar a palavra de Deus para se moldar. A palavra de Deus, ela não muda. O nome dessa igreja, ela foi só condensada. Igreja Evangélica, Palavra Eterna. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E agora só condensou para sempre, igreja para sempre, porque o que é para sempre é aquilo que é firmado na palavra de Deus. A gente pode mudar a arquitetura, a gente mudar de geografia, a gente mudar as cadeiras, a gente mudar um data show, a gente pode mudar muita coisa, mas a palavra de Deus não pode ser mudada. Eu posso entrar numa revelação, sim, mas eu não posso distorcer a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas há um desejo de adequar a palavra àquilo que nós temos desejo. Há um desejo de adequar a palavra àquilo que nós temos desejo, que são chamadas de mazelas. Tem pessoas que falam assim, mas Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter 3? Olha para você ver. São legalizações contrárias aos nossos princípios. Amado, pelo amor de Deus, a gente sabe que algumas coisas estão em pauta aí, né? Aborto, droga. A gente sabe, isso aí é um lixo esse assunto, não dá nem para ser superficial. Mas vida é vida, corpo é corpo. A gente precisa ter princípio, a gente não pode deixar aí fora, moldar a cabeça da gente, não pode deixar uma porcaria de uma escola, de uma faculdade, acabar com os princípios bíblicos, não pode deixar um emprego, um patrão, destruir a vida espiritual de uma pessoa com conceitos mundanos. Não pode. Não, amado, não faça isso, cara. Legalizações contrárias aos nossos princípios. Há 100 anos atrás, nunca imaginaríamos tendo discussões de certos assuntos. Há 50 já tinha alguns. Hoje já temos outros. E sabe-se lá quando. Você acha que é comum, que é normal, começarem a querer achar que a pedofilia é uma doença? Você acha que é normal querer achar que fazer um aborto... Ah, pastor, mas a mulher foi violentada. Eu sei. Mas nós não podemos legalizar. Igual uma pessoa se aparecer grávida aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Se uma irmã da nossa igreja fala assim, pastor, está grávida, nós temos que casar. Eu falo, não, já errou uma vez. Para que você vai carregar 2 erros? Não, pastor, mas nós precisamos legalizar o erro. Não se legaliza erro. Erro se conserta com arrependimento. Esse é o grande problema hoje, que não pode. Aí todo mundo não pode. A mulher aí falou do animal que morreu e é a favor do aborto. Que coerência é essa? E se nós não falarmos algumas coisas, sinto muito, amado. Os outros vão falar coisas piores.
Coisas piores. Legalização das drogas. Tem a mulher do Caetano Veloso, aí ex-mulher, sei lá, fazendo propaganda com outro cara. Aqui, ó, aqui a gente pode fumar uma maconha na rua, sabe? Aqui você pode plantar até 30 gramas. Que vergonha. E o duro é quando você vê cristãos e pastores com politicamente correto. Dá nojo. Dá nojo de ver um pastor com politicamente correto. Dá nojo, dá náusea. De ver um cara que conhece a palavra de Deus, que tem medo de ser massacrado pela sociedade, de ser, como é que fala quando dá zebra no Instagram? Quando dá zebra, que todo mundo começa a meter o pau? Cancelado. Pastor, não entra nessa, não entra nessa. Não entra nessa. Você ainda está engolindo essa conversa. Pastor vai pregar, você ainda está engolindo essa conversa. Pastor, eu fui dar uma olhada lá, depois disso aí saiu 40 pessoas, saiu 40 pessoas. É por causa da covardia. Você lembra aquela frase? O que me preocupa não é a voz dos maus, é o silêncio dos bons. Aquilo ali, o dia que eu li, eu falei, o quê? Eu não quero essa frase na minha vida, não. Porque a gente é bom para falar nas rodas. E tem medo de falar aqui, de pegar mal. Tem pastores que podem pegar mal, amanhã ver, pode falar aquilo, você é um não sei o quê, você é um infeliz, eu queria ver se fosse a sua filha. Olha, está repreendido em nome de Jesus. Mas nem se fosse a minha filha. Eu não posso ter uma visão isolando a minha família. Eu não posso ter uma visão isolando quem eu amo. Isso é injustiça. Se você decide uma causa em relação a alguém que você não conhece, decida de modo que quando for alguém que você ama, você também pense do mesmo modo. Vamos fazer algumas coisas diferentes? Sim. Mas tenha princípios bíblicos, porque eles são imutáveis. Podemos fazer muitas coisas diferentes? Sim. Sim. Podemos ter uma nova configuração de algumas coisas? Sim. Mas princípio não se muda. Princípio é imutável. Tem gente lutando contra o princípio. Fala assim, mas o que a Bíblia... Aprenda essa frase. Quando alguém falar, for cristão, o que a Bíblia diz? Você vai ver quantos demônios vão se manifestar na vida da pessoa, porque ela não quer a Bíblia mais. Ela tem comichão. Ela quer ouvir aquilo que massageia a alma dela. Aquilo que faz parte do desejo dele. Ele não quer ouvir o que Deus diz. Ele quer se alimentar do pecado. Uma palavra ultrapassada. Quanto mais você conhecer a palavra, mais frutos e menos relativismo. Amado, tenha uma convicção, mas cuidado com esse negócio que é a verdade, mas não é a verdade absoluta. Ok, então vamos sentar e vamos chegar a uma verdade absoluta com a Bíblia, e não com as minhas emoções, com a Bíblia. Nós precisamos, sabe o que? Voltar ao primeiro amor. Nós estamos vivendo uma igreja que, se não abrirmos os olhos, daqui 50 anos, isso aí não é 10 anos não, amado, 40, 50 anos, lá na África, vão estar alguém pregando e dizendo assim, lembra do avivamento que passou na Europa? Do avivamento que passou nos Estados Unidos? Do avivamento que passou no Brasil? Lembra? Porque hoje nós falamos isso, amado. Hoje nós falamos isso. Não, aqui não é para entrarmos num clube social e sairmos com os nossos ritos realizados. Aqui é para nós entrarmos na casa de Deus, celebrarmos ao único Criador e voltarmos empoderados para a nossa semana de vitória. Você podia dar um aplauso a Ele? Você aí, ó.
Você que faz uma faculdade, você que está aqui que faz uma faculdade, você ficou em quarentena, você deu uma desintoxicada daqueles amigos, daqueles professores. Volte diferente de como você saiu. Volte igual quando você foi. Estou falando com um crente aqui. Vá com os princípios que você foi para a faculdade. E saia da faculdade com os princípios que você foi. Você empresário que era pequenininho, que mal ganhava 2 contos, era fiel, está ganhando 30, 100, 1 milhão, volte a ser fiel. Não é só os jovens não. Pastores que pregavam contra o divórcio, porque tinham casamentos de fachada e agora não pode mais. Volte, reveja a sua vida, que está de olho nas menininhas da igreja, e as pessoas estão vendo, depois de história, escândalo, que foi para a política, e se tornou pior do que um ímpio, e que fez pessoas se desviarem da fé. Isso não vai ficar impune. Tem arrependimento, mas tem um preço. Você está pensando que se amanhã eu faço uma porcaria na minha vida, é tudo lindo? Não é, que fique gravado. Isso não é colocar sobre mim um peso, isso é colocar a verdade de Deus. Eu faço a minha escolha. Eu quero enfiar o pé na lama, é problema meu. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com emoções baratas. Nós precisamos, sabe o quê? Parar com os comichões e se alimentar da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. Não é conversinha, é coach. Não é livrinho de automotivação. Não é código. Que código que liberta uma pessoa do pecado? Que frasezinha de efeito que liberta uma mulher da prostituição? É a palavra de Deus. Aleluia! Pastor, eu vou destravar. Quem vai te destravar é Deus. É a palavra. É as escrituras. É você chorar lá. É você chorar e falar: Senhor, me ajuda. Não é você ser indiferente, que sai do cultinho, do online, e volta com a mesma vidinha, fracassada no engano, e está achando que o seu lugarzinho está lindo e maravilhoso, e eu sou o fanático, o neurótico, o retrógrado. Eu quero ver no dia, fulano, Beltrano, Ciclano. A Bíblia está falando, você não sabe a hora. Em último lugar, cuidado com a embriaguez espiritual. Embriaguez, um monte de gente ouvindo um monte de coisa, chega aqui embriagado para o culto. Cuidado com quem você ouve, cuidado com os códigos. Cuidado com os destravamentos. Cuidado com as profecias. Aonde te alimenta? Quem é aquele que chora por você? É o famoso. Pede para ele orar quando você ficar doente. É a igreja tal. Pede para ele orar quando você tiver problema no casamento. Há uma embriaguez no meio do povo. Eu fiquei sabendo que tem pessoas que estão no culto com um foninho, assistindo outras mensagens, outra igreja, outro pastor. Isso é um lobo. Ninguém é obrigado a servir a Jesus, ninguém é obrigado a servir essa casa, ninguém é obrigado a nada, mas sejamos íntegros naquilo que decidimos. É uma palhaçada no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, eu nem falo isso no casamento. Porque o que manda é o que eu tenho ali de aliança.
O que manda não é o que você fala. Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a minha vontade. Eu te amo. Quem me ama é aquele que me ouve e faz o que eu mando. Meus filhos podem dizer que me ama, mas se me tornarem pessoas desobedientes, não me amam. Conversa, gente, pelo amor de Deus. Você vai sair daqui hoje como um filho do leão da tribo de Judá. Eu posso ouvir um amém aí? Você pode ficar de pé e dar um brado de vitória aí, pelo amor de Deus. Aleluia! Há um tempo de separação. Eu disse isso no primeiro culto, que nesse período os mais limpos se limpariam mais, mas os mais sujos se sujariam mais. Você está na internet, toma um jeito nessa vida, rapaz. Toma um jeito, moça. Eu estou te dando um alerta e você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Eu tenho uma chamada, eu tenho um encargo, eu tenho uma missão. E ela não pode ser sucumbida por likes. Ela não pode ser sucumbida por você. Porque eu já sei o que é ficar preocupado com pessoas e ficar preocupado com Deus. Eu só fico preocupado com Deus quando eu estou preocupado com pessoas. Mas quando eu estou em Deus, você não se preocupa com pessoas. O que o seu pai diz, porque você está indo na igreja, que você deu dinheiro na igreja. O jovem que agora mudou de vida. É o empresário que agora é fiel. É o empregado que roubava, agora não rouba mais. Você está em Deus descansado. É problema de Deus cuidar de você. Deus não vai cuidar dos infiéis. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem atitudes prediletas. Caim, o que você tem para mim? Eu tenho isso aqui. Abel, o que você tem para mim? Eu tenho isso aqui. Ué, Caim, por que você me trouxe isso? A Bíblia diz que caiu o semblante. As pessoas querem entregar sobra para Deus, ainda quer ficar de carinha feia. Não, nós vamos mudar isso, porque a geração que vai suportar o Covid, que vai suportar entra ano e sai ano, é uma geração que foi transformada pelo poder do Evangelho, pela presença do Espírito Santo. É essa geração, é você, jovem, que daqui 20 anos vai estar lá em cima para fazer a diferença, e não lá em cima para ser mais um no meio dessa corja. Tem pastores que foram limpos e se sujaram. Não, eles não se sujaram. Eles tiveram a oportunidade de mostrar que eram sujos. Isso é escolha. Satanás pode me tentar. É uma escolha eu cair. Guarde isso para o resto da sua vida. Não é um projeto de Deus. É uma escolha. Eu quero orar. Hoje não tem. Pastor, presta atenção, você está na internet. Quinta-feira, nós vamos transmitir o último culto. Mas depois tem uma programação online. Mas a conclusão é, nós não podemos dar um alimento para aqueles que estão sem Deus, igual àqueles que têm Deus. É covardia com quem não tem Jesus, você falar que ele precisa ser dizimar, isso é covardia. É covardia com quem não tem Jesus falar que beber é pecado, é covardia. É covardia falar para ele sobre, é covardia. Agora o duro é quando isso está dentro da igreja. Tem ímpio jogando todas as músicas mundanas fora porque se converteram. E tem crentes colecionando músicas mundanas. Vai lamber sabão. Você está pensando que o teu Jesus não está vendo nada disso, está achando lindo, né? Está só aplaudindo. Não está aplaudindo, não. Você é uma pessoa aqui, lá na internet você é outra. Vamos mudar isso, gente. Isso não tem apoio. Pelo amor de Deus, amado. Uma pessoa causou um avivamento. Não precisa de duas, uma. Uma pessoa livrou 3 milhões de pessoas, uma. Mas nós somos em várias aqui. Eu posso ouvir um amém? Mas é uma escolha. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero fazer uma oração. Aqui na frente do altar tem marca. 1,5 metro. Preste atenção. Pastor,
eu estou na igreja, estou chegando agora, já estou faz tempo. Não é esse o quadro aqui, pastor. Eu quero a minha mente renovada. Pastor, eu quero a minha mente renovada. Porque talvez você esteja embriagado. Embriagado. Você vê uma Ivete Sangalo chamar um cantor gospel, cantar uma música, fala que lindo, lindo porcaria nenhuma. De uma mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Só o Regis Danés que eu vejo que alguém canta uma música dele. O resto eu só vejo os outros cantando música dos outros. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Você tem direito de pensar o que você quiser. Mas você não é indesculpável diante de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos torna culpado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você fizer algo aqui que a gente não concorda que seja feito, porque você não sabe, é uma coisa. Se você fizer algo nesta igreja que você sabe que nós não concordamos, é outra. É outra. Não misture o santo com o profano. Porque na separação pode ser tarde. Pastor, eu não acredito, eu não penso assim. Por isso somos livres. Por isso somos livres. Livres. Por isso somos livres. Pastor, eu quero mudar de mentalidade. Tem lugares aqui. Se você quer aqui, sai do seu lugar. Venha nessas marquinhas aqui que eu quero orar. Se tem alguém, pastor, eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero ter uma mente de Cristo. Sai do lugar. Tem um lugarzinho aqui. Sai do seu lugar. Tem um lugar aqui. Tem uma marquinha no chão. Se Deus é com você aí, vem. Não espera o outro não, porque pode ser só com você. No chão tem marquinhas. Você sai do seu lugar e fique aqui na marquinha. Coloque aí, põe seu pezinho, vai ficar longe que eu vou orar. Tem mais gente que deveria sair do seu lugar e vir aqui antes que seja tarde demais. Antes que o anjo da morte passe e todo mundo se lembre desse culto. Hoje é para nós mudarmos uma história. Tem gente brincando com as coisas de Deus. Brincando. É como uma mãe que fica assim, menino faz isso, menino faz isso, menino faz isso. Aí chega um dia que quando ele abre a porta, o chinelo canta. Aí ele fala, mãe, mas logo assim? Estou avisando. Tem mais alguém? Vem aqui, estou esperando você. Não vou orar enquanto você não vir. Você sabe que é você, pode vir. Pode vir. Você está na internet? Está brincando de culto online? Tem muita gente brincando de culto online. Esse dia eu fiz isso. Falei, meu Deus. Mas eu também já estava assistindo por assistir. Um culto aqui, um culto ali, um culto aqui, um culto ali. Passou meia hora, eu assisti 10 cultos. Eu queria saber dos meus amigos o que estava acontecendo. Falei, é isso aqui que está acontecendo muitas vezes. Eu estou esperando aqui mais umas 2, 3 pessoas para vir aqui no altar para a gente orar. Senão a gente vai ter que ficar aqui. Cadê as 2, 3 pessoas? Está aqui, ó. Vamos ficar aí. Agora você entrou naquele dilema. Se você for, é você. Se você não for, piorou. Agora entrou mesmo no clima. Mas a gente está aqui, a Vera. Você está até com a perninha assim já, ó. É melhor vir. A senhora está com a perninha assim. Tem muitas senhoras brincando com as coisas de Deus. Tem muita senhora, está brincando, senhora, tem 50, 60, mas está brincando com as coisas de Deus. Ele está pensando que porque ela tem 60 anos, ela está isenta de tudo, né? Agora eu aposentei. Não aposentou não. Você está colocando sua vida eterna em xeque. Está desanimada, está depressiva? Buscar a Deus, pedir ajuda, vir aqui na igreja, conversar com a pastora. Isso, pode vir. Está faltando mais uns 2 ou 3, eu acho. Está vindo um, a gente tem mais 1 ou 2 aqui. Acho que é melhor vir. Parabéns, parabéns. É melhor vir. Ah, pastor, vou precisar mudar minha mente.
Você pode vir e ficar feliz, ou você pode depois ir para sua casa bastante triste, bastante preocupado, tendo sonhos e pesadelos. Pastor, é uma ameaça? Não, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Tem uns 2 ou 3. Um já veio. Se eu soubesse que era 3, eu falava 3. Mas acho que são uns 2 ou 3. Um já veio. Isso. Vem. Não importa a sua idade, então agora acho que falta um. Vamos parar de brincadeira. Vamos parar de zoar Deus. Sabe? Vamos parar vamos parar. Vamos o quê? Vamos a Vera. Você está na internet, agora é Vera. É Vera. Isso. Pode vir. É difícil. É difícil. Brincar é fácil. Andar com ele é difícil. Abre a sua mão. Isso, abre a sua mão. Pronto, agora fechou. Pai, no nome do Senhor Jesus. Tem pessoas na internet que estão assustadas hoje. Estão até com raiva. Mas isso é porque o Senhor as ama. E o Senhor as corrigiu. Está dando uma oportunidade. Aqui, meu Pai, tem pessoas que estão entendendo. Que estão muitas vezes conturbado com aquilo que o Senhor chamou para fazer. Pai, no nome do Senhor Jesus, esse culto de hoje é uma oportunidade de mudança. O Senhor nunca vai obrigar ninguém a mudar. Um pai ou uma mãe até obriga um filho a fazer alguma coisa. O Senhor não. Essa é a grande diferença entre o Senhor e o diabo. Porque o Senhor fala, o diabo obriga. Por isso que uma pessoa não consegue largar do pecado, porque o diabo o obriga a ficar ali, naquela prisão, naquela decadência, naquela frustração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos aqui hoje, todos que estão agora na internet, aqueles que estão chorando, aqueles que estão pensando, assim como aqui, que todos nós, o sangue de Jesus, a começar por mim, seja derramado na minha vida, limpa de toda amargura, de todo ressentimento, limpa de toda impureza, abençoa e limpa toda a tua casa, toda a tua igreja, cada líder, cada pastor, cada ovelha, cada convidado, porque o Senhor não nos traz para sermos os mesmos, o Senhor nos traz para nos dar uma chance de arrependimento, uma chance de mudar de vida, uma chance de viver os melhores dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa vida como oferta agradável e suave aos seus olhos, às suas narinas, aos céus, em nome de Jesus. Amém e amém.